Sabe uma coisa que talvez a gente não pare para pensar muito? A diferença entre ser salvo e receber um galardão no reino de Deus. A questão é a seguinte: será que dois cristãos, ambos genuínos, podem ter destinos diferentes lá na eternidade, principalmente no que diz respeito à honra e responsabilidade? É isso que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nisso aqui. É exatamente esse o paradoxo que a gente vai tentar entender. Pensa em dois crentes, tá? Os dois são salvos, os dois vão entrar no reino, isso é garantido. Mas, olha só a diferença crucial. Um recebe um galardão, o outro não. Ué, como assim? E aí que fica a grande pergunta, né? Se a salvação é a mesma para os dois, o que faz essa diferença toda? O que um fez ou talvez deixou de fazer que o outro não? É essa a resposta que a gente está buscando. Mas calma lá. Antes da gente mergulhar de cabeça nas diferenças, tem um ponto que precisa ficar muito, mas muito claro. Nós não estamos comparando um crente com um não crente. Não é nada disso. As duas pessoas dessa nossa história são, sem a menor sombra de dúvida, filhos de Deus. O ponto principal é este. A base deles é idêntica. Os dois nasceram de novo, foram justificados por Deus, são considerados filhos e têm uma união verdadeira com Cristo. Do ponto de vista da salvação, eles estão exatamente no mesmo barco. A salvação deles é 100% garantida. Ok, então, com essa base bem firme na nossa mente, agora sim, vamos ao que interessa. Onde é que os caminhos desses dois crentes começam a se separar? A resposta, olha só, está na vida diária, no dia a dia da caminhada com Deus. Essa tabela aqui, nossa, ela deixa o contraste bem evidente. De um lado, a gente tem um crente que parece viver no mínimo esforço. A perseverança é só para se manter na linha, sabe? A obediência é meio seletiva, só quando convém. Do outro lado, a atitude é completamente diferente. É uma busca ativa, uma entrega de verdade, uma vida interior que é cuidada, cultivada e que dá frutos que todo mundo consegue ver. Mas espera um pouco. Todas essas diferenças que a gente viu, perseverança, obediência, frutos, são na verdade sintomas, são a ponta do iceberg. Eles apontam para alguma coisa muito mais profunda. Qual é a verdadeira raiz, o princípio central que causa uma diferença tão grande assim? E agora, a gente chega no coração da coisa toda. Vamos finalmente desvendar qual é o verdadeiro divisor de águas entre esses dois caminhos, entre essas duas vidas. Primeiro, vamos tirar da mesa o que não é, porque é muito fácil a gente se confundir. A diferença não tem a ver com os dons que a pessoa tem, nem com o cargo na igreja, o carisma ou até mesmo o quanto ela parece espiritual. Não é sobre a quantidade de coisas que se faz para Deus. A resposta, na verdade, é uma palavra só. Simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Submissão. É a decisão de se deixar governar, deixar que Cristo seja de fato o Senhor de cada pedacinho da vida. E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O galardão não é um prêmio por uma performance espetacular. Ele é uma consequência natural de se render ao governo de Deus. A pergunta-chave é sempre: quem está no comando da minha vida? Olha que interessante como essa tabela mostra dinâmica. O crente sem galardão quer Jesus como Salvador. Claro, afinal, é o passaporte para o céu. Mas ele resiste, briga com a ideia de ter Jesus como Senhor no dia a dia. Já o outro, ele não só recebe a salvação, como ele se entrega, ele se submete ao governo de Cristo em tudo. Tá, mas por que essa tal de submissão é o fator decisivo? Vamos tentar entender a lógica por trás do galardão. Não é uma coisa aleatória, sabe? Tem tudo a ver com confiança e responsabilidade. A gente encontra uma pista gigantesca na parábola dos talentos. Jesus elogia o servo bom e fiel e diz: já que você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Isso mostra um princípio claríssimo. A responsabilidade que recebemos no futuro é o resultado direto da fidelidade que a gente demonstra hoje. É um processo de construção de confiança. Então, o que a gente está chamando de galardão, no fim das contas, não é bem um troféu por mérito, é a consequência natural da fidelidade. É como se Deus dissesse: olha, eu posso confiar em você com mais responsabilidade, com mais autoridade, porque você me provou que era fiel nas pequenas coisas do dia a dia. Com tudo isso em mente, a nossa conclusão muda totalmente a perspectiva. O foco deixa de ser só o que vai acontecer no futuro e passa a ser, principalmente, o que está acontecendo agora, hoje. Se a nossa pergunta principal for: o que eu vou ganhar com isso? A gente já começou com o pé esquerdo.
Essa mentalidade transforma a vida cristã numa busca egoísta por recompensas, o que é exatamente o oposto da submissão que a gente acabou de falar. A pergunta certa, aquela que vira a chave de tudo, é esta: quem está governando a minha vida hoje? A resposta que a gente dá para essa pergunta na prática, no nosso cotidiano, é o que de fato define o nosso futuro. A questão não é ganhar um prêmio, mas se render a uma pessoa. E para fechar com chave de ouro, tem esta metáfora que é simplesmente perfeita. Pensa assim, a salvação te coloca para dentro da casa do Pai. Todos os filhos estão lá dentro, é o nosso lugar. Mas a fidelidade, que nasce da submissão, é o que te dá um lugar na administração dessa casa. E assim a gente termina com essa ideia, que é muito poderosa. Entrar na família de Deus é um presente, é pura graça. Mas participar do governo do reino, ter responsabilidades na casa do Pai, é algo que se desenvolve com a nossa fidelidade aqui e agora. Não é sobre punição, é sobre coerência. E a pergunta que fica para cada um de nós é: qual desses dois caminhos a gente está trilhando hoje?